Então a gente percebe como o fato das coisas terminarem, tanto as coisas que são difíceis, que são custosas, que exigem muito de nós e que terminam, quanto as coisas boas, que são especiais, que nós gostamos de viver e que terminam, elas nos levam a questionar sobre o sentido da existência. A gente não tem só consciência de que as coisas acontecem, mas a gente também tem consciência de si vivendo o que acontece. E isso nos leva a questionar por que acontece. Deixa eu abrir aqui a letra para a gente comentar. Ó, menina, vá ver nesse almanaque como é que isso tudo começou. Então, nós humanos, a gente também tem essa indagação sobre o início. Se as coisas terminam, como foi que começam? Em que momento as coisas começam? A gente vai vivendo, mas diante de algo que acaba, a gente pergunta, e como foi que começou? Diz quem é que marcava o tic-tac e a ampulheta do tempo disparou. Essa é a nossa relação com o tempo, Por mais que a gente tenha relógios, por mais que a gente tenha cronômetros, a gente sabe como as nossas emoções, o fenômeno do tempo é diferente do fato do tempo. O fenômeno do tempo é como percebemos o tempo, da forma como ele é percebido por quem percebe enquanto vive. E isso é diferente do tempo cronometrado. Esse é o tempo das emoções. É um tempo quando a gente vê a ampulheta dispara. Se mamava, se sabe lá em que teta o primeiro bezerro que berrou. De onde que tudo veio, Me diz, me responde, por favor. Para onde vai o meu amor quando o amor acaba? O amor que é algo que dá tanto sentido à nossa vida, O amor que é algo tão especial para a gente se ver vivendo. O amor também chega ao fim. E quando o amor chega ao fim é quando a gente se questiona, para que tudo isso? Por que a gente vive de forma tão intensa, tão envolta, tão imersa, e chega um momento em que o amor acaba? A finitude do amor nos faz questionar muito os nossos sentidos e os sentidos da existência. Quem penava no sol a vida inteira, como é que a moleira não rachou? Me diz, me diz. Quem tapava esse sol com a peneira e quem foi que a peneira esfuracou? Me diz, por favor. Quem pintou a bandeira brasileira que tinha tanto lápis de cor? Lá estamos nós, mais uma vez, com essa metáfora do pintar, do colorir, do criar, porque pensar naquilo que a gente cria é também pensar no que o tempo descolore. Pensar no que pode ser criado é também pensar no que pode ser destruído. Pensar na criação é também pensar na finitude. Me diz, me responde, por favor. Para onde vai o meu amor quando o amor acaba? Estar diante daquilo que um dia a gente sentiu, mas não é sentido mais, não tem sentido mais. O quanto essa finitude nos assola. Diz quem foi que fez o primeiro teto que o projeto não desmoronou. Quem foi esse pedreiro, esse arquiteto e o valente primeiro morador? Me diz um morador. Aí a gente pensa o quanto pensar no início e na finitude da nossa existência também nos leva a questões e reflexões sobre o início e a finitude da vida humana. Em muitas religiões são sistemas de crença, de sentidos, de símbolos, de significados aos nossos inícios e finais. Vou colocar um vídeo em seguida mostrando o quanto essa busca por respostas do nosso início e do nosso fim, por que existimos e por que terminamos, move muitos sistemas de símbolos religiosos pelo mundo. Me diz um morador. Diz quem foi que inventou o analfabeto e ensinou o alfabeto ao professor. Quem é que sabe o signo do capeta e o ascendente de Deus, nosso Senhor, nosso Senhor. Pensar sobre as divindades, pensar sobre a fé, sobre as crenças, é também como lidamos com a vida, como lidamos com o fato da vida existir, como lidamos com o fato da vida acabar.
Quem não fez a patente da espoleta explodir na gaveta do inventor? Me diz, por favor, quem estava no volante do planeta que o meu continente capotou, né? Infelizmente, nós estamos num momento em que a gente tem sofrido muito com o que está acontecendo no nosso planeta. A gente está no meio de uma situação histórica que, infelizmente, muitas pessoas têm morrido. E além da questão de existir um vírus que mata, que coloca em ameaça a nossa saúde e nossas vidas, nós também sabemos o quanto decisões políticas estão prejudicando muito as possibilidades de viver e as dignidades de quem está sofrendo. Então, isso tudo também nos faz pensar sobre a existência humana e sobre as condições da existência humana. Então, pensar como foi que uma situação assim foi acontecer, e a partir do momento que uma situação assim está acontecendo, como que as pessoas podem estar lidando tão mal com ela, é também algo que nos angustia, é também algo que nos faz pensar na nossa existência e na nossa finitude. Me responde, por favor, para onde vai o meu amor quando o amor acaba? Vê se tem no almanaque essa menina, como é que termina um grande amor? Os fins que tanto nos abalam, né? Tanto em termos coletivos, quanto em termos individuais, quanto esse termo tão íntimo de amar alguém e saber que essa pessoa já não estará com a gente. Me diz um grande amor, se adianta tomar uma aspirina ou se bate na quina aquela dor, uma dor que a gente também não sabe quando acaba, né? O fim da dor também nos leva a questões. Me responde, por favor, para que tudo começou quando tudo acaba? A gente se sente diante de fins, né, de forma desolada, de forma impotente, não há o que se fazer. E questionando o que acreditamos até então, questionando os sentidos que eram construídos e que tinham sido fortalecidos até então, e questionando a nós mesmos também, né, o que poderíamos ter feito, o que podemos fazer agora. Existe muitas vezes diante do fim reações como negar que o fim aconteceu, ou da revolta, da indignação. Não é possível que isso esteja acontecendo. Para que tudo começou quando tudo acaba? Né? E o existencialismo é também a filosofia do desespero. Então, se algo nos desespera, é algo que o existencialismo busca investigar, busca compreender. Então, essa questão é uma questão importante para o existencialismo, quando alguém fala, para que tudo começou? Para quê? Né? E esse é o trechinho da outra música que eu coloquei também, no caso do Soquinho com Vinícius. Às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunta a Deus, escute a mim. Se foi para desfazer, por que é que fez? Junto com essa indignação, pode vir também um processo de elaboração. Então, com a finitude, a gente percebe que há pessoas que vão buscando sentidos, né? E isso volta naquela nossa aula sobre o passado para o existencialismo, sobre o tempo para o existencialismo, porque quando a gente busca sentidos, a gente percebe que o tempo não é algo estático, algo fixo. Que nossas memórias, nossas lembranças do que aconteceu são o passado se presentificando. E diante de algo que termina, nós estamos diante também de memórias e lembranças do que terminou. Um processo de elaboração, um processo psicoterapêutico, ele não vai buscar fingir que nada aconteceu, ou certas respostas que algumas pessoas dizem do tipo, bola para frente, deixa para lá, vamos que vamos. Não, existe a possibilidade de eu olhar para esse passado, de eu olhar para essa história, essas lembranças, essas memórias, e reconhecê-los como meus, incorporá-los como meus. Estar diante da finitude pode ser estar diante também de um processo de construção de novos sentidos. E para construir novos sentidos, é importante um olhar sensível, um olhar cuidadoso para os sentidos que foram preciosos, que foram especiais para nós. Então, na próxima música,
eu vou colocar sobre a vivência de uma perda em específico, na perda da vida de alguém, uma perda muito dolorida, e de como foi para essa pessoa, como é para essa pessoa estar diante desse fim, dessa morte, dessa perda e a construção de sentidos a partir dela.